Brasil aí. Tem penovense espalhado, mas também tem vianense, tem muita gente ouvindo o Bambaê Podcast, Com né? certeza. E aí nas redes aí muitas perguntas, né, Ailton? Daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço para essas perguntas, mas prossiga. Eu queria só concluir, porque é muita coisa, e a gente, para não se perder, eu ainda estou ainda com a linha aqui de raciocínio, em relação a como veio esse processo de eu querer ser prefeito, né? Então, eu primeiro preciso que compreenda que eu nunca quis, né? E é fato, não digo isso aqui para querer dizer que que a minha história política é mais bonita por isso e que eu não... Não, de fato eu não queria, eu estava decidido a não ser candidato, a vereador, inclusive. Eu nunca me olhei em condições de ser candidato a prefeito, né? Muito cara uma eleição. Eu olhava a tradição política de Penalva, era só as pessoas das famílias tradicionais, né? O último era Edmilson, mas Edmilson tinha sido filho de Inocêncio Reis, primeiro presidente fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Era uma família tradicional, o irmão já um grande empresário, bem-sucedido, milionário de São Luís, né? E eu, um Reles, né, menino do descanso, de uma família que às vezes as pessoas perguntavam, mas tu é filho de quem? Eu dizia de Jorrimar. Jorrimar. Aí eu dizia, lá do descanso. Aí a pessoa fica, eu acho que eu sei. E tua mãe? Eu dizia, Joana. Joana, quem era? Não tinha tradição, as pessoas não conheciam, né? E quem eram os prefeitos? Era Edmilson, filho de Inocêncio Reis, era Nauro, filho de como é o nome do pai de Lola Mendes, era Lorival, era... Então, assim, só família Gama, só famílias tradicionais de Penalva. Então, eu nunca tinha feito a avaliação de que eu pudesse ser candidato dentro dessa linha. Esse menino não se enxerga, rapaz, quer ser prefeito. Quer ser prefeito, aí eu nunca... Procura teu lugar, rapaz. Aí eu decidido que não iria concorrer à eleição para vereador, né? Aí Edmilson começa aí que eu falo, tem essa situação desse contrato, dessa licitação, abre-se uma CPI, Mesaque era o cara que a gente estava caminhando, que talvez pudesse ser nosso candidato, a gente estava ali já em análise, mas começando a titubear, achando que, né, acho que não vai dar. E aí abre-se essa CPI. Tita era o presidente da Câmara. O regimento da Câmara, ele diz que quando você consegue 5 assinaturas, abre-se automaticamente o processo de CPI, né? Então, nós abrimos o processo de CPI. Tita não teve como barrar. Edmilson ficou puto, porque ele, presidente da Câmara, aliado, era para ter barrado a CPI e tal. Começou a ter um problema com Tita ali. E aí começou a achar que não queria mais Tita. Zangaram, começaram a brigar. Edmilson tira recurso da Câmara, diminui o repasse da Câmara. Tita entra na Justiça, consegue a devolução desse dinheiro na Justiça e começou essa briga. Aí Edmilson começou, e isso já se passa aí 2 anos, quase 2 anos, né, do governo, e ele começa a pensar na eleição da Câmara dos próximos 2 anos. E aí ele... Ronaldo, meu irmão, era aliado dele, tinha votado com ele em 2012, né, feito parte do grupo dele, e muito próximo e tal, aí todo mundo, rapaz, lá dos vereadores, o melhor ali é Ronildo, assim, no sentido de oratória, de defesa, de não sei o que e tal. Vamos embora para cima de Ronildo, vamos trazer Ronildo. E eu recebo, né, através de Rodson, que tinha sido um empresário, um fornecedor na época de Zeca, e ficou no governo Edmilson. Rodson me liga um dia, eu estava em São Luís, fazendo faculdade e tudo. Ronildo está em São Luís? Digo, tô. Ronildo, tu aceita conversar com o Edmilson? Digo, rapaz, aceito, não tem problema nenhum. Marcamos lá na Litorânea, Rodson foi me buscar, não tinha carro, estava sem carro, tinha vendido o carro. E Rodson foi me buscar e nós fomos sentar lá na Litorânea. Época das vacas magras, estava liso. Das vacas magras, liso. Continuo, não é? Porque o povo pensa que o prefeito está rico, né? Eu tenho um salário hoje, graças a Deus, bom, né? Mas rico não. Vocês vão saber depois, a partir de 1º de janeiro de 2025, aí a peleja que eu vou fazer para ter que viver, né? E digo isso sem um pingo e mas você já com disse muita tranquilidade. Olha, eu estou lutando aí por vocês, mas quando eu sair daqui, eu tenho oportunidade com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Sim, você está bem articulado. Isso é um campo construído também, né? Você está bem articulado. Hoje você... Mas eu vou ter que ir atrás de emprego, né? De 1º de 2025 eu tenho que ir atrás de emprego. Se duvidar, até no Supremo, Flávio Dino encontra um espaço para você. Sabia sobre isso que... gerou muita chateação dentro do nosso grupo na época, porque um chegou para mim e falou assim, pô, Gonçalo, a gente que apoiou Flávio Dino, que fez isso, agora ele chama Ronildo de Rony, rapaz. Poxa, sacanagem. A política é muito isso, mas né? então, prossiga. Então aí eu fui, sentei com o Edmilson, aí Edmilson me ofereceu a presidência da Câmara.
Ronildo, tal, a gente não precisa passar pro grupo, né? A gente só não quer tirar Tita porque achou uma sacanagem dele, tal e tal. Aí eu disse, Edmilson, beleza, aí conversamos, ele disse, olha, eu consigo os meus votos e tu consegue, era eu, Franciedne e Pierre, né, vereadores alinhados ali, então tu consegue os votos teus, eu arrumo alguma coisinha para ti, né, calçar ali o teu pessoal e a gente faz a eleição, ganha a eleição, eu só não quero, né, tu não vai precisar passar pro grupo, é só mesmo porque eu quero sair, tirar a Tita dessa situação. Beleza, conversamos bastante e tal, aí foi me deixar em casa, Edmilson foi me deixar em casa. A ideia foi tentadora. A ideia foi tentadora. Aí ele foi me deixar em casa, fomos conversando e tal. Mas aí eu fui avaliando já dentro do carro com ele. Digo, rapaz, Edmilson, mas isso é muito difícil, porque isso tem um desgaste muito grande, o grupo não aceita. Ele, rapaz, Ronildo, isso é besteira. Me diz uma pessoa hoje que vai te criticar porque tu vai passar, porque tu vai ser presidente nosso. Ah, teu irmão tá aqui comigo. Teu irmão tá aqui comigo, que se eu oferecer não vai aceitar. Eu digo, não, de fato, eu sei que é assim que funciona mesmo e tal. Aí eu fui levar isso pra Zeca, né? Levei a mensagem pra Zeca, era a nossa líder. Eu disse, Zeca, Edmilson me ofereceu a presidência da Câmara, assim, assado. Zeca, tu vai aceitar. Ah, pode aceitar. Zeca com interesse, tinha ex-prefeita, contas na Câmara que ia precisar, né, de ter uma presidência que ajudasse a coordenar as coisas a passarem ali. E Zeca foi muito receptiva que eu tinha que aceitar. Mas aí eu avaliei, conversei com o Franciedne e Pierre na época, rapaz, isso não vai dar certo, o povo não vai aceitar. E eu peguei e recuei, eu disse, rapaz, não vou aceitar. E Edmilson, na conversa, já tinha me dito o seguinte, olha, se tu não aceitar, eu já tenho outra pessoa que quer e tal, beleza. Também eu era incrédulo, achava até que outra pessoa do nosso aspecto não ia querer, né? Na época ele até avaliou, olha, eu prefiro tu, porque tu já é irmão de Ronaldo, isso aí bem que tu falou, né? Porque Pierre, a mãe dele é muito e tal, fala muita besteira, não sei o quê, não gosto muito e tal, aí Franciedne não é um perfil mais duro, não sei o quê e tal, então tu era o cara, beleza. Simas Neto também era muito mais distante deles e tal, beleza. Aí eu despachei, não aceitei. Aí um dia eu encontro com o Edmilson lá no Detran. E aí, Edmilson, beleza? Nos cumprimentamos. E aí, rapaz, a presidência da Câmara? Não, já fechei. E aí, quem é? Não vou te dizer. Tu não quis, né? Tu teve tua chance, tu não quis. Beleza. E eu fiquei ali naquela curiosidade. Meu Deus, quem pode ser? Nunca naquele momento, e eu já tive essa conversa com o Simas Neto, por isso eu estou podendo falar aqui sobre isso, né? Nunca imaginei, hoje já sarou, aliado, já está tranquilo, já sarou. Voltou para casa, graças a Deus, eu me sinto muito feliz, porque tá aí uma coisa que tá aí uma das coisas da política, né? Porque eu até achava que eu e Simas, a gente não caminharia mais juntos, né? Porque nesse processo de ruptura, ficou muitas sequelas, né? Coisas bobas até, falas bestas do momento, mas que ficaram guardadas e que foram levando a isso para um processo de retardamento para o nosso reencontro. E aí eu não aceitei, despachei Edmilson. E aí Simas aceita. Simas aceita. Com o aval de Zeca naquele momento também, diga-se de passagem. Depois Zeca recua desse processo, porque eu fiquei muito brabo, Franciedne, Pierre, nós não aceitamos, e aí Zeca recua, mas aí Simas Neto já estava envolvido, já tinha dito sim, e foi até o final. Naquele momento, a construção era de que não precisava romper com o grupo. Não, rapaz, tu vai ser só presidente, tu pode continuar no grupo e tal. Aí o cara avalia, presidência, eu vou para uma segunda força, né? Eu tenho condições de tal. E Simas Neto, como tu falou, era o nome natural do nosso grupo. Nome natural, tinha sido o maior secretário do governo Zeca, filho de Batista Simas, né, um dos maiores empresários de Penalva, uma família tradicional, avô, neto de prefeito, né, o avô dele foi prefeito de Penalva, então tinha todas as condições. Tomás de Aquino Mendes. Tomás de Aquino Mendes. Então tinha todas as condições de ser o nosso candidato e eu não fazia nenhuma oposição. Eu era totalmente liderado por Simas, de amanhecer na casa dele, de estar lá todo dia, de conversar todo dia. Mas aí Simas avaliou e aceitou. Nesse processo de aceitação, né, aí foi traumático, porque aí a gente estava com a candidatura de Tita, presidente da Câmara, né, e nós seguramos a candidatura de Tita, e aí ele foi... E aí o grupo acabou que não aceitou a ida natural de Simas para a presidência de Edmilson, né? E aí foi que houve o rompimento, de fato. Naquele momento, como todo esse processo foi na Câmara, eu ganhei notoriedade, né?
naturalmente. Eu já vinha num processo de engajamento, de credibilidade com o grupo na defesa do governo Zeca, né? Que eu criei uma identidade muito grande com o grupo, e veio esse segundo processo do rompimento de Simas, né? E acontece num processo legislativo, que é Simas aceitando a presidência da Câmara, e eu, naqueles discursos muito efusivos, muito eloquentes, aí eu fui ganhando esse espaço. Aí, naturalmente, começa a se ventilar. Agora que Simar Neto saiu, Ronildo é o único nome que pode ser o candidato do grupo. Aí isso começou a ganhar coro. Novamente, como lá em 2004, quando a gente estava nas comissões, na comissão de formatura, visitando as salas de aula, indo na rádio, fazendo as festas, as pessoas dizendo: rapaz, esse candidato a vereador, rapaz, tu parece um vereador. Começou a surgir essa coisa de que eu podia ser o candidato do grupo, E aí, o que eu tinha a perder? Né? Eu olhei para mim, digo, o que eu tenho a perder? Nada. Eu não tenho R$1 para chegar e dizer assim, ó, eu sou o candidato a prefeito porque eu tenho este celular para botar na campanha. Não tinha. Então, eu só tinha o nome, né, e a credibilidade, de fato, e ainda com muitas oposições. A sexualidade, que era um ponto muito frágil a ser utilizado, e foi utilizado pela oposição, né? A falta de dinheiro, que é um fator que sempre as pessoas querem usar para dizer que não vai chegar porque não tem dinheiro. É pobre. Então, eu tinha muitos fatores também, né, adversos nesse processo. Mas eu, Ronildo, avaliava que eu não tinha nada a perder. Vereador eu estava decidido, porque era uma coisa que eu quisesse ser vereador, eu ia dizer, rapaz, eu vou arriscar para prefeito e posso ficar sem vereador. Não, eu estava decidido que eu não ia para vereador. Então, eu tinha ali Pierre e Franciedno, que já faziam também a defesa do meu nome, porque ficaram com muita raiva de Simar Neto quando aceitou-se presidente de Câmara. Não, é Ronildo, tem que ser Ronildo. E aí isso começou a ganhar coro. Aí, passado esse processo aí todo, que eu já contei também para trás, quando tu pergunta quem foi esse político, quem foi essa referência para ti ser prefeito, aí nesse processo aqui foi Zeca Gama. Né? Aqui foi Zeca Gama que disse, tu vai ser o candidato do grupo, né? Começou a caminhar, garantiu a todo o processo que me levasse a ser o candidato. Lorival só veio depois que todo esse processo aconteceu, porque aí a gente começou a caminhar, mas as pessoas diziam, e Lorival? E Lorival? E Lorival não vem? E Lorival não vem? E a gente, não, Louro vem, mas com medo de que Lorival não viesse para a eleição, né? Eu lembro assim, até as vésperas da convenção, naquela coisa do careca, não é careca, o Lorival, ou até a tua candidatura, especula-se que assim, o Lorival tinha intenção, eu acho que era a filha da Zeca. Não, de Gaminha, Flávia Gama. Filha da Gaminha. Tinha esses debates. Então, veja bem, a Zeca colocou Simar Neto no olho do furacão. Colocou. E depois acabou fazendo outras escolhas. Mas também, a gente não sabe se o Simar Neto tinha a intenção de ser prefeito, de ser candidato a prefeito. Isso não pode ser. Ele me disse que não, eu já tive essa conversa com ele. Como era um processo tão assim desconectado, né? Era o grupo tentando olhar nome, né? Ele disse que ele nunca trabalhou, né? Nunca teve essa expectativa de ser candidato a prefeito, né? E que não seria. Aí você falou de Lorival. Além de Lorival, a gente pode falar de Pierre, Franciedno, que creio eu tenham tido aí uma importância muito estratégica aí na tua ascensão política, na tua candidatura para prefeito. Mas com esses debates e disputas internas recentes, que eu creio que até hoje talvez você já tenha conseguido contornar. Não sei, em política a gente apaga o fogo fica fumaça em outro ali, lugar, depois e acende em outro lugar, tem essas coisas, né? Mas eles me pareceram um tempo, e eu vi isso em algumas mensagens, um pouco ressentido com essa possibilidade, daqui a pouco a gente vai tratar disso, da tua indicação como pré-candidato para prefeito de Penalva. Me pareceram um pouco ressentido. Essa situação já deve ter sido contornada, né? Eu queria que você falasse sobre isso. E eu lembro, na época, o Amarildo pré-candidato a prefeito, 2016. O Amarildo estava bem, muito bem, 17%. Muito a gente estava disputando ali quem na oposição enfrentaria o Edmilson. E uma das figuras centrais nesse processo era Lorival Gama. E aí eu lembro que eu, conversando com o Lorival, que sempre foi meu amigo, tentei
viabilizar, Mas aí a gente não podia marcar nada com o Lorival. Quando a gente marca com o Lorival, tomar um café com o Lorival, quem a gente encontra? Pierre de um lado, Franciele do outro, depois o Ronildo chega. Assim não dá para conversar. Que porra é essa? Desculpa a expressão aí. O pessoal acha que professor não pode falar porra, né? Mas assim, aqui o ambiente é um pouco informal. Mas assim, que história é essa, rapaz? Não pode conversar com o cara. Então o Lorival tava em disputa. E eu acho que o Franciedno, talvez menos você na época, porque, como você disse, você ainda tinha aquela ideia de Lorival, todo poderoso, não tinha muito aquela aproximação que se construiu depois. Mas o Pierre e o Franciedno colaram no Lorival dia e noite e não deixaram espaço. E aí, por outro lado, também o Amarildo também não tem muita abertura, assim, os vínculos dele com o Lorival também não são muito expressivos. O Lorival tinha um vínculo mais comigo, uma amizade, eu considero até amigo até hoje. Mas e aí, fala pra gente dessas histórias, essa disputa. Tem que ganhar o Lorival, o pessoal ficava falando, tem que ganhar o Lorival, tem que trazer o Lorival. Deixa eu te falar uma coisa, uma das minhas últimas ligações para o Lorival, ele me falou como é que ele estava ajudando semanalmente, aquilo ali e tal. Eu digo, Lorival, mas e aí? Porque o Lorival sempre disse que queria muito caminhar comigo, caminhar junto e tal. Eu digo, a oportunidade é essa, Louro. E aí, a última vez ele chegou para mim e falou, Gonçalo, o negócio é o seguinte, eu vou ser claro aqui contigo, olha, eu sou desse grupo, eu sou desse lado, e eu vou continuar desse lado, pronto. Aí eu digo, o problema do Lorival não era ele não apoiar a gente, o problema era ele te apoiar. Sim. Aí esse apoio para você, aí começou a ter debandada pelo Jacaré, por não sei aonde, enfim. Mas e aí, como é que foi essa história de costura e esses ressentimentos, como é que você está conseguindo contornar? Tu tá fazendo assim uma leitura muito, muito precisa de fato, né, de como foi realmente o processo. Então, ocorreu tudo isso, né? Eu fui um candidato meio que natural do processo, né? Então nós tínhamos duas lideranças, Simas Neto e Ronildo, e até na votação de vereador já era isso, né? Simas Neto foi o primeiro vereador mais votado com 1.200 e alguma coisa, 1.204 votos, 1.262 votos, se não me engano. 1.260, porque parece que Tito ainda passa ele só por conta de 4 votos. Tito, em 2004, teve 1.264, Simas Neto teve 1.260. Então, eu tinha tido, na minha reeleição de 2012, 874 votos. Então, eu era o segundo vereador mais votado. Então, naturalmente, Simas Neto sai, fica Ronildo aqui, né, na cabeceira. E aí começa a se construir isso, a Iseca foi decisiva nesse sentido, porque a Iseca realmente cravou, vai ser tu agora mesmo, é tu, vai para cima, vai caminhar, eu não posso ir ainda agora, mas pode ir que na hora certa eu vou construir o ambiente aqui necessário para as condições da eleição, né? Condições, por exemplo, a nível de deputado, a nível de financeiro e tal, beleza. Mas faltava o fator Lorival que, óbvio, por Zeca ser um perfil político mais retraído, mais fechado, né? O Lorival retomou a força do grupo, né? Logo em seguida, Zeca perde a eleição, ao invés de ficar com a liderança comandando o grupo, Lorival retoma a força do grupo. Era Lorival que estava, todo mundo só queria saber do Lorival. E aí o desespero da gente, porque para mim, volto a dizer, Lorival sempre foi essa figura mais distante, né? Eu nunca fui íntimo do Lorival, nunca fui próximo, nunca consegui, né? Só consegui depois de prefeito. O cargo de prefeito me deu uma certa igualada a Lorival, mas antes disso era uma coisa muito difícil para mim chegar, porque era Lorival, era o doutor Lorival para mim, né? Então, mas a gente dava um passo e aí e Lorival? Se Lorival não vier, não vai. Lorival tem que vir. Meu Deus do céu. Aí a gente começou a achar, vai ficar difícil, porque a gente estava avaliando que Lorival não ia querer vir para a eleição, né? Já se tinha essas histórias que estava numa conversa, que talvez pudesse até apoiar a Amarildo, e meu irmão, era o desespero. Aí a gente viu a pesquisa, eu tinha 27, a Amarildo 17, meu Deus, a Amarildo está crescendo. Aí eu ia visitar um eleitor, chegava, isso é muito assim para mim, eu sempre conto, chegava na casa de Chué, e aí Chué, eleição, Ronildo e Amarildo, digo, Chué, esquece Amarildo, Chué, vamos caminhar, vamos para cima, que Amarildo depois a gente resolve. Era uma coisa também muito forte, que a gente tinha que trazer Amarildo, que a gente tinha que desbancar Amarildo, senão Amarildo podia ser um risco muito grande para a gente.
E aí foi muito complexo tudo isso, que eu acho que a gente só conseguiu equilibrar com a entrada de Lorival na eleição, de fato. E aí, tu falando isso, eu lembro mesmo, que aí Pierre e Márcio Franciedno foram o primeiro, que tu estava indo lá conversar com ele, e aí ficaram me ligando, aí eu cheguei depois, vocês estavam lá, olha como as coisas a gente vai até esquecendo mesmo. Então, de fato, Pierre e Franciedno, né, a partir do momento que sai Simas Neto, que meu nome fica, Zeca diz, é tu, óbvio que ter o apoio já ali de 2 vereadores, né, dizendo é Ronildo, foi um fator muito importante, e eles estiveram nessa construção realmente desde o início. E aí